Vamos para o nosso devocional de hoje? Convido você a abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse versículo ele é muito conhecido e ele é perpetuado para diversos temas, mas o Espírito Santo me levou justamente ao tema principal dele, que é a imoralidade. Seguindo aqui para 1 Coríntios 6, versículo 15, ele vem sendo mais enfático. Paulo: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e o faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornam uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Hoje, no mundo, a imoralidade sexual é algo comum, normal. Você ter vários relacionamentos, você se relacionar com várias pessoas, você colocar o seu corpo, se posicionar em lugares, com ações, com pessoas. Então a gente entra aqui em algo que vai mais além, que são as legalidades espirituais. Paulo, ele deixa bem claro aqui que quando você se junta com alguém, automaticamente você está unindo a sua carne, você está virando um só. Então, quando você se relaciona com uma prostituta, por exemplo, automaticamente você está pegando o seu membro, que é o seu corpo, que é emprestado, que é de Cristo, e se dando, se colocando a uma posição de outra pessoa que usa os membros dela para poder distribuir para outras pessoas. Então, automaticamente você está unindo a sua carne, unindo o seu espírito a várias pessoas também. Porque no mundo espiritual é assim, essa legalidade. Se você se junta com uma pessoa e essa pessoa ela teve vários parceiros, antes você tem que fazer uma quebra disso. Você tem você tem que saber que a carga que aquela pessoa está é depositada em você também. Então, uma pessoa que tem vários relacionamentos, se relaciona com várias pessoas e às vezes acha que tá tudo bem, não está. Você está pegando cargas e cargas emocionais, energéticas, justamente por conta de uma associação, de uma união, podendo ser um beijo, podendo ser a relação sexual, que é a relação sexual que é o ato em si da união, de fato, né? Mas quando você se relaciona com um beijo, até mesmo um toque, um contato, tudo que se relaciona ao nosso corpo, ao nosso membro, se relaciona a nossa carne, ao nosso espírito e automaticamente se relaciona a Cristo ou ao Espírito Santo ou a outros tipos de espírito, porque não existe um vácuo. Ou existe o fruto do Espírito, que é o Espírito Santo, ou existe outros espíritos, denominações aí, demônios e etc. Então, parando para pensar sobre a imoralidade sexual, muitas das vezes você está se desrespeitando por pouco, ou por achar que é um simples nada a ver, não tem problema, tô solteiro, tô atrás, tô procurando a pessoa da minha vida. Ou, as pessoas fazem coisas piores. Ou então, muitas das vezes você nem sabe que você se relacionar com uma pessoa, às vezes você não se relaciona com várias, mas está se relacionando com uma específica que tem uma carga energética muito pesada. É igual aqui Paulo está falando. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E aí vem, né, a passagem onde ele ressalta que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por um preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Onde chega o ponto crucial do tão importante que é o nosso corpo para Deus. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós. Isso foi nos dado,
Isso é um presente do Senhor. Então, ele é uma pessoa divina, é um Espírito Santo que está aí 24 horas com você, habitando no seu corpo, pronto para te fazer enxergar maravilhas, pronto para te fazer desfrutar de coisas extraordinárias, pronto para fazer uma limpeza em você, para que tu viva em santidade. E aí você pega o seu membro, o seu corpo, que não é só seu, que está sendo dividido com um presente vindo de Deus, e entrega ao mundo, entrega a qualquer pessoa. Aí vem aquele lembrando, porque nós fomos comprados por um alto preço. Qual é o preço? O preço que Jesus pagou de morrer por nós. Por muito tempo eu não entendia isso. Para mim, vinha essa questão do livre-arbítrio, do meu corpo, minhas regras. Era dessa maneira que eu pensava, até eu entender o que é esse alto preço. Tu já parou para entender o que é esse alto preço de verdade? Fazendo uma reflexão, porque quando a gente começa a refletir de fato o que Jesus fez por nós, a gente começa a se colocar em posição de honra, de respeito, de honrar nós mesmos, de honrar o nosso espaço, de honrar o nosso corpo e principalmente de honrar a Cristo pelo que ele pagou. Então, voltando a essa questão do livre-arbítrio, o livre-arbítrio, ele existe, mas é justamente para que nós façamos escolhas inteligentes de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para nós. E não para que nós possamos tomar atitudes que vão contra essa vontade de Deus, que vão então de acordo com o mundo, porque ou você está fazendo a vontade de Deus ou você está fazendo a vontade do diabo, porque só existe o príncipe da paz e o príncipe do mundo, que é justamente o príncipe das trevas. O pecado ele veio para a terra, entrou por um homem e ele saiu por um homem, que foi Jesus Cristo. Nós somos redimidos, nós não valemos. Nós não somos nada. Tudo que somos é através de Cristo, porque Ele nos redimiu. Ele nos colocou em posição perante a Deus, para que Deus pudesse nos enxergar novamente como filhos, porque Deus tinha-nos como filhos. Deus tinha Adão como filho, Deus tinha Eva como filho. Ele estava presente, ele estava ali. Mas eles fizeram uma escolha, e a escolha deles foi justamente onde houve o engano, onde houve o pecado. Então Cristo veio e falou, não, eles são meus. Então Cristo morreu por ti. Ele falou, você é minha, você é meu. Então o seu corpo é meu, a sua vida é minha. Entrega ela para mim. Deixa eu fazer da sua vida a melhor de todas. Deixa eu fazer de você uma pessoa santificada, um santo, porque ser santo não é ser perfeito. Ser santo é escolher a Cristo, é escolher as obras, é fazer escolhas que te levem a Cristo, que te levem a ser uma pessoa melhor. Se você hoje está solteira, está solteiro e vive aí procurando o príncipe e a princesa encantada, saiba que já existe a pessoa perfeita, que é Jesus, que ele tá com você e que Deus, que é o Pai, ele vai te dar a pessoa certa, aquela pessoa que vai te amar de verdade, aquela pessoa que vai cuidar de você, que vai respeitar o seu corpo, que vai entender que você divide um corpo com o Espírito Santo e que vai fazer jus a isso. E que aí você vai começar a entender o tanto que você é valioso. Quando a gente está em posição de imoralidade sexual, de não nos respeitarmos, de achar que tudo podemos, de que nosso corpo, nossas regras, livre-arbítrio, não entender tudo isso, a gente, na verdade, não entende quem nós somos, o quão valiosos nós somos. Porque se você entende o quão valioso você é, você se coloca em posição de respeito. Mas de verdade, eu procurei por muito tempo, em particular, me validar, me colocar em posição de honra, de respeito, e lia vários livros e me colocava em situação, não, de agora eu não aceito isso, não, agora meu pensamento não é mais assim. Mas quando eu conheci a verdade, quando eu conheci o libertador, que é Cristo, eu automaticamente me coloquei na posição de valiosa,
porque eu vi o tanto que eu valia pra Ele, pra Jesus, que é tudo. Eu vi que existia de fato uma pessoa que me valorizava, que queria o meu bem, que me amava. Até mesmo na época mais suja da minha vida, Ele estava ali. Ele sempre esteve ali e Ele sempre está aí com você. Então entenda que existe uma pessoa que te ama, te respeita, te valoriza e que tá esperando com que essa valorização venha de ti também. Por mais que tudo seja lícito para nós, tudo é. O que você quiser fazer agora, você faz. Mas te convém? Vale a pena? Vai te colocar em uma posição de respeito? Então, esse foi o devocional de hoje. Eu te convido a pegar, meditar nesses versículos, são pequenos. Em Coríntios 6, do verso 12 ao 19, faz uma reflexão e pede para Jesus, pede para Ele te livrar dessa imoralidade, pede para que você aceite mais o que está escrito no Evangelho, para que você se valorize, para que você se respeite, se ame e pergunta para Ele quanto que Ele te ama. Ele tá só esperando. O Espírito Santo, Ele tá só esperando você fazer essa pergunta para Ele, que Ele tá sedento por mostrar o amor dele por você. E muitas das vezes você já até sabe. Nesse exato momento você está refletindo tanto que Ele te ama e só tá faltando você se amar mais. Se você chegou até aqui nesse vídeo, curte, compartilha e escreve aí nos comentários momentos que você se sentiu amada por Jesus, que você se sentiu amada pelo Espírito Santo, que você viu que existia pessoas que realmente te amam e te respeitam. Eu gosto de ler comentários e ver a ação do Espírito Santo na vida de outras pessoas, assim como Ele age na minha. Eu tenho certeza que Ele já demonstrou várias vezes o quanto que Ele te quer, o quanto Ele te ama. Beijo.